Olá, eu sou a professora Marina e o tema da nossa aula de hoje é sobre gestão de pessoas. Bom, basicamente, gestão de pessoas é um conjunto de habilidades, técnicas e métodos que visam potencializar o capital humano, além de administrar e potencializar os recursos dentro da organização. Não é nenhuma novidade que gerenciar bem os recursos humanos traz uma série de benefícios para a organização, principalmente porque ela se torna uma empresa muito mais competitiva e consegue melhores resultados dentro do mercado em que ela atua. Bom, em resumo, a gestão de pessoas está voltada à questão da liderança dos seus colaboradores, fazendo com que os direcione, os estimule e os capacite para que atuem com a maior eficiência em seu dia a dia. Então, o assunto não é somente de responsabilidade do RH, mas é de toda a liderança da organização. Ou seja, cada líder tem o dever de conduzir os seus colaboradores fazendo efetivamente a gestão de pessoas na prática. No entanto, se a gente for comparar alguns anos atrás, né, a gestão de pessoas ela é uma evolução. Na realidade, ela começou com uma administração de pessoal, mais voltada a uma folha de pagamento. Depois, ela foi para a administração de recursos humanos e hoje ela está voltada mais com o que nós conhecemos como gestão de pessoas. Hoje, a gestão de pessoas ela é muito mais estratégica do que operacional. Então, ela trabalha muito mais a questão das pessoas. Nós não estamos mais preocupados com a questão do que era antigamente. Antigamente, as pessoas eram um simples número, um número de matrícula dentro das empresas. Hoje não, hoje nós buscamos a questão da alta performance, do trabalho de equipe, do trabalho das lideranças, para que as empresas consigam atingir os seus resultados. Então, para que tudo isso seja exista essa possibilidade de que a empresa consiga atingir as suas metas, os seus resultados, então a gestão de pessoas elas tem que estar voltada, principalmente o líder, ele tem que buscar o quê? Dar feedbacks. Os feedbacks hoje dentro das organizações são muito importantes e muitas vezes são negligenciados pela liderança, né? Hoje o seu colaborador ele precisa saber quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que ele precisa melhorar, o que ele pode fazer para que ele consiga atingir de uma forma mais rápida ou mais eficiente e eficaz os seus resultados, e tudo isso vai partir da liderança. Então a liderança tem um papel muito importante desse processo. E quando a gente fala em feedback, a gente também está falando em performance. O líder ele tem que estar muito atento à performance dos seus colaboradores. Então fazer feedbacks, na realidade, é trabalhar a performance de cada um dos seus colaboradores. É buscar o potencial, buscar o que ele tem de melhor para que ele consiga atingir as suas, não só as metas da organização, mas também os seus objetivos individuais. As pessoas buscam também, quando elas estão dentro de uma organização, conseguir os seus objetivos individuais. E isso só é possível quando ela consegue atingir os objetivos da empresa e ele é reconhecido por isso. E aí a gente entra num outro ponto muito importante, que seria a questão da motivação. A motivação vai além dessa questão das questões financeiras. Existem vários estudos hoje que dizem que as pessoas não são motivadas simplesmente por incentivos salariais, financeiros, né? As pessoas precisam ser reconhecidas, elas precisam ter sempre o apoio da liderança, ela precisa ter os feedbacks e precisa estar sempre motivada. Ela precisa saber que ela faz parte daquela empresa e que aquela empresa a reconhece como pessoa e como profissional. Então, isso é um trabalho muito importante que o líder tem que, na realidade, trabalhar diariamente junto com o seu colaborador. E aí a gente entra numa outra questão, porque a gente está falando de feedback, a gente está falando de performance, motivação, então não pode existir o que dentro de uma empresa? Insatisfação com relação ao trabalho, ao clima organizacional. As lideranças têm que trabalhar muito com relação às pessoas para que o clima não seja um clima desfavorável. É lógico que a gente, em certos momentos, nós
às vezes vivenciamos momentos de dúvidas, de incertezas, de medos, mas o líder ele precisa estar preparado para que isso não contamine a sua equipe ou contamine a organização de uma forma geral. Então, essa questão de trabalhar o clima organizacional também é um dos pontos importantes que a liderança precisa ter dentro do seu diário de bordo, como eu poderia dizer, para que possa fazer com que ele tenha um time de alta performance. E aí entra a questão da área de gestão de pessoas. Como é que a área de gestão de pessoas pode ajudar esse líder? Hoje a área de gestão de pessoas, ela tem a tecnologia aliada aos seus processos, né? Então, quando ela tem a tecnologia, muitos dos trabalhos hoje, muitos dos processos hoje estão automatizados. Então, a área de gestão de pessoas, ela consegue trabalhar mais as questões voltadas à performance, à avaliação de indicadores de pessoas, ela pode buscar talentos, ela pode fazer um trabalho mais focado junto aos líderes relativos à inteligência emocional, por exemplo. E com isso, a área de gestão de pessoas, é como eu disse anteriormente, a área de gestão de pessoas hoje ela pode ser muito mais estratégica do que operacional. Aliás, ela já não é mais operacional, ela é mais estratégica, ela é considerada uma área-chave dentro das organizações. E com isso, eu vejo a área de gestão de pessoas um processo extremamente importante, porque com isso ela consegue ter equipes de alta performance, de ter excelentes talentos, e isso vai fazer com que traga excelentes. Na realidade, é uma troca de benefícios. Quando você tem excelentes profissionais dentro da sua organização, a empresa também se beneficia com isso, com os resultados e com a sua eficiência, com a sua imagem no mercado também, né, no mercado de trabalho em que ela atua. E isso faz com que a empresa tenha uma grande repercussão. E isso também faz uma grande diferença para as pessoas que trabalham dentro dessa empresa. E, por fim, eu vejo que a gestão de pessoas, né, elas garantem hoje que a gente tenha grandes profissionais de excelente qualidade. A gestão de pessoas, ela vem para agregar. Na realidade, a gestão de pessoas é muito importante. Eu vejo que fazer esse tipo de trabalho hoje é muito difícil, realmente é muito difícil para as empresas, para os líderes, porque trabalhar com pessoas não é fácil, porque cada um tem o seu objetivo individual, cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas particularidades, e o líder ele precisa ter essa sensibilidade, essa empatia para saber identificar esses pontos e lidar com cada um deles, para que ele possa conseguir ter uma excelente equipe. A equipe hoje de alta performance, ela está muito mais voltada a essas várias questões, principalmente a inteligência emocional, a empatia, de mostrar para ele que o seu colaborador é importante para a organização, e isso só é feito através de uma boa gestão de pessoas. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Até mais!